Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, eu quero fazer um desabafo e até um desafio. Hoje um cliente meu me ligou, fiquei alguns minutos com ele conversando no telefone e esse cliente praticamente chorou comigo, né? Em função de todos os problemas que creio eu que a maioria de nós estamos vivendo, a limitação do seu trabalho, apesar de ele estar trabalhando no home office, ele depende de, em algumas situações, estar no escritório, ele está impossibilitado porque o escritório dele é em São Paulo. Eu ainda tenho uma certa facilidade porque eu moro em Carapicuíba, meu escritório é em Carapicuíba, então eu tenho uma certa facilidade de chegar para trabalhar, mas só que ao mesmo tempo a maioria dos meus clientes estão impossibilitados de trabalhar em função de toda essa questão desse isolamento que é praticado. E o meu desabafo vai no seguinte sentido: nós temos muitas situações, eu não estou aqui para minimizar o problema dessa doença, né? Dizer que não tem ninguém morrendo, muita gente está morrendo, muita gente está entristecida por perder muitos parentes. Eu vi uma cena muito forte de uma mãe que o seu filho muito provavelmente estava com essa enfermidade e não pôde fazer um velório mais extenso, né? Chorando, desesperado. Então eu sei que isso está afetando milhares de pessoas. Agora, há um outro problema que é a questão do emprego, da renda, da fome. Muita gente já está passando fome, muita gente já está pagando um preço muito alto em função de toda essa situação, porque simplesmente estão impossibilitadas de trabalhar. Eu já fiz em vídeos anteriores, eu não tenho ninguém na minha família com alguma comorbidade ou coisa parecida, não tenho ninguém em situação de risco, ninguém com mais de 60 anos. O que eu tenho são parentes um pouco mais distantes, que não moram próximo de mim, que eu não frequento diariamente as casas dessas pessoas, então obviamente não irei para a casa delas. E eu sei que existe muita gente nessa condição, né? E a gente vê toda essa situação. Eu estou fazendo esse desabafo pelo seguinte sentido: ontem eu vi uma cena que eu acho que é um absurdo nós ficarmos calados diante dessa realidade, de ver uma prefeitura como a prefeitura de São Paulo simplesmente soldar, lacrar, mas soldando. Não é que ele colocou algo na portas, eles soldaram as portas dos comércios no centro de São Paulo. Isso é uma ditadura. A nossa lei, a nossa Constituição diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir. Agora, estão prendendo trabalhadores e soltando presos. Muitas pessoas já estão pagando um preço muito alto de estar sendo furtadas por conta dessa situação. E as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. E nessa esteira, as pessoas pensam que é somente empresário que está reclamando. Não, muita gente está perdendo emprego. Empresas como a Piccadilly, empresas como a Cometa, como a Itapemirim, só para citar alguns casos, grandes empresas de calçados no interior, em Franca. Muitas e muitas empresas já estão demitindo, muitas fecharam. E sendo que o PIB desse país ele é mantido basicamente pelas pequenas e médias empresas, não são pelas megas empresas. E essas empresas estão sumindo, estão simplesmente desaparecendo e automaticamente não é somente o empresário que está perdendo a renda e o trabalho, é também o funcionário dessas empresas que estão perdendo a renda e o trabalho. E aqueles que têm mantido têm que pagar parte do salário. Eu tive que fazer um acordo com meus colaboradores, pagar uma parte do salário deles nesse período. Eu tive que pedir que diminuísse o aluguel. Mas só que a questão é até quando tudo isso vai perdurar. E houve uma promessa de que agora, hoje, seria feita a flexibilização aqui no estado de São Paulo. Só que assim, por que só se ouve um lado da história? Por que só se ouve um lado, os especialistas, ciência, mas só que existe o outro lado dos especialistas de ciência? Existem infectologistas renomados dizendo que o que está sendo feito é um crime.
E por que não equilibrar as coisas? Por que não fazer uma quarentena vertical, guardando as pessoas com morbidade, com problemas anteriores, que estão na área de risco? Por que não ouvir o outro lado? Porque tem um infectologista aí, um biólogo, que diz que em muito menos tempo, há praticamente um mês atrás, nós teríamos 1 milhão de pessoas mortas. Nós não tivemos isso. Então, qual que é o problema de a gente fazer isso dentro de uma coerência, dentro de um equilíbrio? Ninguém está dizendo para abrir totalmente. Agora, é óbvio que também o povo precisa acordar. Precisa entender, porque a gente vai no mercado, é um se esbarrando no outro, se esfregando no outro, gente que não quer usar máscara, não quer ficar apertado, não cumpre distanciamento. Então, nós vamos olhar. Nós temos que olhar os exemplos todos, e nós temos o exemplo, por exemplo, da Suécia, que o governo chegou e falou assim: eu confiei de fazer esse tipo apenas de um distanciamento, não isolamento, mas um distanciamento social, onde tudo permaneceu funcionando, mas os nossos habitantes, as pessoas que moram no nosso país, eles tiveram disciplina de fazer aquilo que tinha que ser feito. Então, é óbvio que nesse tempo as coisas não vão voltar ao normal. Nós temos que usar máscara, nós temos que usar gel, mas nós podemos voltar a uma certa normalidade. Agora, quem devolverá a dignidade dessa gente? Porque muitas pessoas já não aguentaram. Empresas com 20, 30, 40 anos já fecharam as portas. Mas aí vai gerar-se um outro problema. Tem o problema da doença, mas estão gerando o problema da fome. E muitos especialistas, já que fala-se tanto em especialistas, eles estão declarando que estão tentando matar a vaca com um tiro de bazuca. Ou seja, a dose está sendo maior do que aquela que seria necessária. E tem um detalhe nisso tudo. O governo de Nova York diz que 64% das pessoas que foram internadas esses dias, elas estavam em isolamento nas suas casas, algumas delas idosos que nem tinham família para receber. Então nós temos que pensar. Agora, com tudo isso eu estou desabafando para dizer o seguinte: existe um outro lado da história, mas eu acho que agora é o momento de nós, principalmente nós que somos pastores, parar de frescura, parar de ter medo de falar, porque Deus é amor, mas Deus é justo. Muita gente está passando fome, muita gente está perdendo emprego, e esses governantes estão metendo a mão no nosso dinheiro, que são impostos que nós pagamos. Eu sou um microempresário, eu pago um imposto, e não é barato. Para essa gente ficar comprando respirador superfaturado, gente já recebendo Polícia Federal no seu escritório, na sua casa, porque está desviando dinheiro, e a gente fica com essa conversinha mole. Nós temos que obedecer até a página 3, porque muita gente da nossa igreja, do nosso convívio, já está pagando um preço muito alto. E quem é que vai garantir o futuro dessa gente? Que simplesmente quer trabalhar, quer ter a possibilidade de manter a dignidade das suas vidas. E veja, quando a gente olha um governo como o de São Paulo ir soldar a entrada do seu estabelecimento e fica quieto, é porque nós estamos abrindo mão da nossa liberdade. E nós merecemos esse tipo de situação. Mas só que amanhã nós não podemos reclamar. Porque amanhã pode ser um de nós, pode ser a nossa igreja, pode ser a nossa casa, com a desculpa de que essa medida é necessária para poder conter uma situação. Então, o que eu estou dizendo é que a gente agora tem que reagir. Eu não sei se é uma desobediência civil ou coisa do tipo, manifestar, não sei, mas nós temos que começar a reagir.
Nós temos que começar a falar, dizer que não aceitamos, dizer que queremos uma medida dentro de uma lógica, de um estudo, e que seja uma coisa racional, que se faça rodízio. Olha, tal pessoa, não sei, mas nós podemos pensar em outras coisas, ok? Então, se manifeste, não fique calado, porque amanhã pode ser um de nós. Deus abençoe vocês.